Você só pinta paredes, não sentimentos. A frase caiu no ar como uma sentença. Seca, cortante, vestida de perfume caro no Salão Branco da Galeria O Aurora, em Lisboa, o som dos sapatos de salto ecoava sobre o chão de mármore. As paredes reluziam sob a luz fria das lâmpadas Philips Artivision e as taças de champanhe Dom Pérignon tilintavam discretamente. Era a noite de pré-abertura da exposição O Corpo e a Cidade, a mais aguardada do ano. No canto da sala, Matheus Silva, com um uniforme azul e luvas manchadas de tinta. Terminava de pintar o rodapé, último retoque antes da inauguração. Ninguém o notava. Apenas mais um funcionário invisível no meio dos vestidos de seda e ternos italianos. Até que um acidente quase imperceptível aconteceu. Uma gota de tinta branca caiu no canto inferior de uma tela, menos uma obra avaliada em 30 mil euros. Assinada por um artista francês que ninguém realmente entendia, mas todos fingiam admirar. Beatriz Lobo, a curadora da galeria, girou o corpo como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Os brincos de pérola balançaram. O olhar dela pousou sobre Matheus com o mesmo desprezo que se reserva a uma mancha no espelho. Meu Deus, você sabe quanto vale essa obra? Sibilou. Aproximando-se, Matheus tentou limpar a mancha com um pano úmido, sem erguer os olhos. Desculpe, senhora Beatriz. Foi sem intenção, mas o pedido de desculpas pareceu agravar o crime. Claro que foi. Vocês sempre dizem isso. Mas sabe qual é o problema? Ela se inclinou um pouco mais. O perfume Chanel Enis 5 misturando-se ao cheiro forte de tinta. Você só pinta paredes, não sentimentos. Alguns convidados riram menos baixinho, cúmplices. Outros fingiram olhar o celular, desconfortáveis. Matheus permaneceu em silêncio. O pano na mão tremia, mas o rosto não. Olhou por um instante para o reflexo da luz sobre a tela, menos o mesmo branco que agora parecia ferrelou. Beatriz deu meia volta, retomando seu sorriso social, e o evento seguiu. As taças se ergueram. O jazz francês voltou a tocar, e o mundo esqueceu o que acabara de acontecer. Mas Matheus não esqueceu. Naquela noite, quando o salão ficou vazio e o silêncio finalmente desceu sobre a galeria, ele ficou sozinho diante da mesma parede. As luzes apagadas refletiam apenas seu rosto cansado no vidro. Pegou um resto de tinta menos a mesma que usara para esconder o erro e desenhou, devagar, um traço no muro. Depois, outro e outro. O relógio marcava quase 2 da manhã quando ele se afastou. No meio da escuridão, surgiu um rosto, o rosto de uma mulher negra, com os olhos abertos e serenos, olhando de volta para ele. Matheus respirou fundo. Pela primeira vez, não parecia estar pintando uma parede. Parecia estar pintando a si mesmo. O sol ainda dormia quando Matheus atravessou a Avenida Almirante Reis, com o casaco gasto e a mochila pendurada no ombro. Lisboa acordava devagar, o cheiro do café torrado escapava das padarias, os bondes amarelos arrastavam-se como se tivessem preguiça de começar o dia. Mas Matheus já estava desperto há horas. Pegou o primeiro ônibus rumo ao Chiado, onde a Galeria Aurora se erguia como um templo moderno feito de vidro e silêncio. Enquanto o veículo subia as colinas, ele olhava pela janela. Prédios antigos, grafites coloridos, crianças de uniforme indo para a escola. Tudo parecia distante, como um filme passando devagar diante de alguém que não tem direito de participar no bolso. O celular velho vibrava com uma mensagem de Rafa. Força.
irmão. Um dia eles vão ver o que você realmente faz. Mateus sorriu de leve. Ninguém mais acreditava nele. Mas Rafa ainda acreditava. Chegando à galeria, ele colocou o uniforme azul, pegou o rolo de tinta e começou o trabalho de sempre. Cobrir imperfeições, apagar vestígios, deixar o branco perfeito menos branco demais, como se a arte não suportasse outra cor. A cada pincelada, lembrava da noite anterior. Aquela frase ecoava na cabeça: você só pinta paredes, não sentimentos. O som da voz de Beatriz voltava como um eco dentro do peito. Ele tentou ignorar, mas as palavras grudavam como tinta seca. Durante o intervalo, sentou-se nos fundos da galeria, onde ficavam os baldes, os panos e o cheiro forte de solvente. Pegou um pedaço de papelão e, com um restinho de tinta marrom, começou a desenhar. Linhas rápidas, firmes, como se a alma tentasse sair pela ponta dos dedos. Desenhou o rosto da mãe, Dona Zuleika, que morrera quando ele ainda era adolescente, menos mulher simples. Cozinheira, que dizia sempre: meu filho. A cor da pele não define o brilho da alma, mas o mundo não parecia acreditar nisso. De repente, ouviu passos. Mateus rapidamente escondeu o papelão atrás das costas. Era o segurança da galeria. Tá tudo bem aí, Silva? Tudo? Sim, senhor. O homem foi embora e Mateus soltou o ar. O coração ainda batia acelerado, menos, como se desenhar fosse um crime. À tarde, Beatriz passou apressada, falando ao celular em francês, o salto ecoando alto pelo corredor. Nem o olhou, mas Mateus viu o reflexo dela no vidro e pensou em como o mundo parecia dividido entre os que são vistos e os que são transparentes. Mais tarde, quando todos saíram, ele ficou sozinho novamente. O silêncio da galeria à noite era diferente, quase sagrado. A luz branca tornava-se mais suave e as sombras das esculturas pareciam respirar. Ele pegou um resto de tinta azul e começou a pintar discretamente uma parede que seria demolida em breve. O rosto de uma criança surgia no meio das cores, olhos grandes, sorriso triste, olhar de esperança, pintava com cuidado, como quem reza. Cada pincelada era uma lembrança da infância pobre em Maceió, das noites de fome, das paredes descascadas onde ele desenhava com carvão. Agora pintava outra parede, só que desta vez no coração da cidade que o ignorava. Quando terminou, afastou-se e observou. O desenho parecia vivo, mas ao amanhecer, sabia que alguém viria cobrelou de branco outra vez. Mateus apagou as luzes, pegou a mochila e saiu para a rua. O frio da madrugada tocou seu rosto. Do outro lado da calçada, um homem dormia enrolado num cobertor. Ele parou por um instante, tirou do bolso a última nota de 5 euros e colocou perto dele. Amanhã vai ser um dia bonito. Irmão, murmurou, mas para si mesmo. O bonde 28 passou devagar, iluminando seu rosto cansado, e por um segundo, refletido na vitrine de uma loja, ele viu o próprio reflexo, o homem invisível que ninguém via. Mas dentro dos olhos dele havia uma centelha, pequena, mas viva, e essa centelha um dia mudaria tudo. A galeria dormia, as luzes haviam se apagado, o eco dos passos desaparecera, e o ar parecia suspenso, denso, impregnado do cheiro de tinta fresca e silêncio. Lá fora, Lisboa respirava sob o véu da madrugada. As janelas refletiam o brilho distante do rio Tejo e as ruas vazias pareciam feitas de prata sob a lua. Mateus entrou pela porta dos fundos com o crachá do trabalho ainda no peito. Tinha dito ao segurança que precisava terminar um retoque. Era verdade. Só que não o retoque que esperavam. Carregava um balde de tinta que ninguém quis menos mistura de sobras. Tons quebrados,
azul petróleo, ocre queimado, vermelho ferrugem, cores que juntas pareciam um coração humano. Colocou o fone de ouvido, e a voz suave de Milton Nascimento encheu o ar. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Sorriu, era como um pacto silencioso. A parede diante dele estava vazia, menos branca, fria, imaculada. Um altar para o invisível. Respirou fundo e começou. O primeiro traço foi tímido, quase um sussurro. Depois, outro. E de repente, o corpo inteiro se moveu com a tinta, como se a alma o conduzisse. O rolo deslizava, os respingos voavam, e o som seco da escova batendo no muro parecia o ritmo do próprio coração. Pintava pessoas, rostos que via todos os dias, mas ninguém notava. O imigrante africano que vendia pulseiras na Baixa, a mulher que limpava os banheiros da estação do Rócio, o menino de rua que sorria sem dentes perto do mercado da Ribeira, eles surgiam um a um, emergindo da parede como memórias que se recusam a morrer. As sombras dançavam ao redor dele, misturando-se às cores. Por um instante, Mateus esqueceu o mundo. Não havia galeria, nem crítica, nem vergonha, só o som da tinta e o batimento de sua própria verdade. Quando terminou, recuou 2 passos. O suor escorria pelo rosto, o peito arfava e os olhos ardiam. Diante dele, uma multidão silenciosa o encarava, rostos coloridos, vivos, feitos de camadas de dor e luz. Ele passou a mão na parede e sussurrou: "Agora vocês existem." Na manhã seguinte, Rafa chegou cedo à galeria. Encontrou Mateus dormindo num canto, encostado nos baldes, com o rosto manchado de tinta. Olhou para a parede e ficou sem palavras, cara. "Foi você quem fez isso?" perguntou, em voz quase irreverente. Mateus abriu os olhos, sonolento. "Ninguém precisa saber." Mas Rafa tirou o celular do bolso e, antes que ele pudesse impedir, fez uma foto. A luz do amanhecer batia no mural, transformando as cores em ouro. Isso não pode ficar escondido, irmão. É arte de verdade. Mateus balançou a cabeça. A arte de quem não tem nome não dura. Então a gente vai dar um nome, respondeu Rafa com um sorriso cúmplice. Mais tarde ele postou a imagem nas redes com a legenda: "O pintor invisível, Lisboa." Madrugada. Em poucas horas, a foto começou a se espalhar. Jornalistas culturais, críticos e influenciadores começaram a comentar: quem é o artista misterioso? Um novo Banksy lusitano? Arte de resistência ou vandalismo? Mateus assistia de longe, calado, limpando o chão da galeria como se nada tivesse mudado. Mas dentro dele algo havia acordado. Um fogo discreto, mas insistente. O fogo de quem, por uma vez, foi visto à noite. Quando saiu para pegar o ônibus de volta, olhou para o céu e sorriu. Lá no alto, uma lua enorme pairava sobre a cidade, refletida nas poças de chuva, e por um segundo ele acreditou que Lisboa finalmente o via. A manhã seguinte começou com uma tempestade, não de chuva, mas de flashes. As manchetes estampavam a foto do mural: "O pintor invisível intriga Lisboa, arte urbana ou manifesto social?" Quem é o homem por trás da parede? Na Galeria Aurora, Beatriz Lobo entrou como um raio, os saltos batiam no mármore. O perfume caro anunciava o furacão, antes mesmo que ela aparecesse. Com o celular na mão, mostrou a imagem ampliada do mural para a equipe. "Alguém aqui sabe quem fez isso?" Silêncio, apenas o barulho distante da máquina de café. Mateus estava no canto, limpando pincéis, tentando não respirar alto demais. Isso apareceu nas redes esta manhã. É incrível, forte,
subversivo, disse um dos assistentes, entusiasmado. Beatriz girou o rosto lentamente. Subversivo? Isso é vandalismo. O rapaz engoliu seco e se calou. Ela aproximou-se da tela do computador. Ampliou a foto. As cores gritavam, intensas, vivas, humanas. Por um instante, o olhar dela vacilou, mas logo voltou o tom frio. Quem quer que tenha feito isso, usou nossa galeria sem permissão. Vamos descobrir quem é. À tarde, ela recebeu um telefonema de Rafa. Ele trabalhava como fotógrafo freelancer. Fazia cobertura de exposições para revistas digitais. Doutora Beatriz, vi que a senhora está interessada no mural. Posso mandar umas imagens com mais resolução? Ela sorriu. Profissional. Ótimo. E quem é o artista? Uma pausa do outro lado. Depois, a voz calma de Rafa, alguém que a senhora já conhece. Beatriz franziu o senho. Como assim? Mas Rafa desligou. No dia seguinte, um e-mail anônimo chegou à caixa da galeria. O assunto dizia: a arte que vocês pisam. Dentro, apenas uma foto. Mateus de uniforme, em frente ao mural inacabado. As mãos sujas de tinta, o olhar sereno. Beatriz ficou imóvel por alguns segundos. Depois, riu. Um riso curto, nervoso, incrédulo. Isso é uma piada, mas não era. Às 10 da manhã, ela mandou chamar Mateus à sala principal. Ele chegou com o mesmo passo silencioso de sempre. Na mesa de vidro havia uma cópia impressa da foto. Explique-me isto, ordenou. Mateus olhou para a imagem. Não tentou negar. Fui eu quem pintou. O silêncio pesou. Beatriz cruzou os braços. Com que autorização? Nenhuma, então, por que fez isso? Porque a parede estava vazia. Ela se levantou, irritada. Você entende o que é arte, Silva? Isto não é uma brincadeira de tinta. Arte exige técnica, conceito, história e respeito. Mateus manteve o olhar firme. Respeito? Pô, foi isso que a senhora me deu aquela noite? Beatriz ficou sem resposta por um segundo, mas logo se recompôs. Eu apenas disse a verdade. Você é um pintor de paredes. E o que há de errado nisso? Perguntou ele. Calmo. Errado é confundir trabalho com talento. Errado é achar que talento depende de sobrenome. O olhar dela endureceu, mas algo na voz dele a desarmava menos uma calma que não vinha da submissão, e sim da certeza. Beatriz deu as costas, caminhou até a janela. Lisboa brilhava lá fora, indiferente à guerra que nascia ali dentro. Não posso permitir que um funcionário coloque o nome da galeria nesse tipo de manifestação. Então não coloque meu nome. Como? Deixe como está o pintor invisível. Pelo menos assim, ninguém vai ter medo de olhar. Beatriz o encarou longamente. Por um instante, pareceu ver algo que nunca vira antes. Um homem inteiro. Mas o orgulho falou mais alto. Tá suspenso. Até segunda ordem. Mateus assentiu, sem raiva, apenas com o olhar de quem já esperava isso. Virou-se e saiu. Quando a porta se fechou, o silêncio da sala pareceu maior do que nunca. Beatriz sentou-se, passou a mão pelos cabelos e encarou de novo a foto. Aqueles olhos firmes, calmos, quase luminosos. Algo nela se mexeu, mas ainda era cedo demais para entender o que. Naquela noite, o mural ganhou ainda mais destaque. Canais de TV, blogs, críticos, até políticos começaram a discutir o significado da obra. Um retrato da desigualdade portuguesa, arte da resistência afrodescendente, protesto urbano. E Mateus, sozinho em seu quarto de pensão, via tudo pelo celular rachado. O rosto dele na tela, menos sem nome, sem crédito,
sem voz, mas agora o mundo inteiro o via, e isso bastava. A Galeria Aurora nunca esteve tão cheia. O evento especial A Arte Anônima, o mistério do pintor invisível, atraiu jornalistas, colecionadores, críticos e influenciadores. As câmeras piscavam como relâmpagos. Beatriz Lobo, impecável em seu vestido preto, sorria para as lentes com o profissionalismo frio de quem domina o palco. Mas por dentro, o estômago dela se torcia. Nas paredes, o mural de Mateus havia sido ampliado em impressões gigantes. A curadoria descrevia um trabalho urbano que reflete a voz coletiva dos esquecidos. Autor desconhecido, o público observava em silêncio reverente, como se as figuras coloridas encarassem de volta cada olhar arrogante. Entre eles, escondido no fundo do salão, Mateus observava também. Vestia uma camisa simples, o mesmo casaco gasto, o olhar calmo, mas o coração pulsava como tambor. Rafa estava ao lado dele, com a câmera pendurada no pescoço. Tem certeza de que quer fazer isso, irmão? Mateus assentiu. A verdade não precisa de permissão. O evento começou com o discurso de Beatriz. Esta obra é uma celebração da sensibilidade urbana, uma homenagem ao olhar invisível das ruas. Os aplausos preencheram o ar, mas antes que ela continuasse, uma voz ecoou entre o público e ao artista invisível. Também o salão silenciou. Beatriz congelou. A voz vinha do fundo, firme, serena, reconhecível. Mateus caminhava devagar entre as pessoas. O som dos passos dele parecia o único som existente. Boa noite, disse, parando diante da plateia. Meu nome é Mateus Silva e fui eu quem pintou essa parede. O choque foi imediato. Sussurros se espalharam como faíscas. Os flashes voltaram, desta vez todos apontados para ele. Beatriz ficou imóvel, os olhos arregalados. Um jornalista ergueu o microfone. Senhor Silva, o senhor está dizendo que essa obra é sua? Mas a curadora afirmou que era de autoria desconhecida. Mateus olhou para Beatriz antes de responder. Ela só disse o que sempre disseram sobre nós, que não existimos. As câmeras se aproximaram. O ar ficou pesado. Beatriz tentou recuperar o controle, Sr. Silva. Não é o momento adequado para... O momento adequado é quando alguém decide enxergar. Interrompeu ele, sem levantar a voz. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Rafa, no meio da multidão, começou a filmar. A cada frase de Mateus, a tensão se transformava em algo maior, uma revelação coletiva. Trabalhei aqui por 2 anos, pintei paredes para esconder rachaduras. Mas um dia percebi que não era só o prédio que estava rachando, era o olhar das pessoas. A plateia ficou em silêncio. Mateus respirou fundo. Eu pintei porque queria lembrar que a cor da pele não é sujeira, é pigmento, é vida. Os aplausos começaram tímidos, depois cresceram. Beatriz tentou sorrir, mas o rosto dela tremeu. Um jornalista perguntou alto: Doutora Beatriz, a senhora sabia da autoria? Ela hesitou. Eu descobri recentemente, e mesmo assim apresentou como anônimo. O flash disparou, cortando o ar. Ela abaixou os olhos. O silêncio dela foi resposta suficiente. Horas depois, o vídeo do discurso de Mateus viralizou. O pintor invisível fala pela primeira vez, era a manchete. A obra antes confinada à galeria, agora pertencia às ruas. As pessoas, grupos de estudantes começaram a reproduzir o mural em escolas, praças, muros abandonados. A cidade inteira se tornava a tela de Mateus. Beatriz, sozinha no escritório, assistia aos vídeos no computador. A cada imagem, sentia algo entre culpa e libertação. Por fim,
Suspirou e pegou o celular. Digitou uma mensagem curta. Você me mostrou o que é arte de verdade, obrigada. Mas não enviou. Apenas olhou pela janela, onde a lua se refletia nas águas do Tejo, e murmurou: talvez ele sempre tenha estado certo. Do outro lado da cidade, Mateus estava sentado em um banco de pedra, observando o rio. Rafa filmava o reflexo da água nas mãos manchadas de tinta. O que vai fazer agora? Perguntou. Mateus sorriu, cansado, mas leve. Pintar outra parede com o seu nome? Não, com o nome de todos que nunca tiveram um. O sol nascia sobre o rio Tejo, tingindo Lisboa de dourado. No bairro de Cais do Sodré, uma parede abandonada esperava, cinza, áspera, coberta de rachaduras, menos como se tivesse guardado silêncio por muitos anos. Mateus observava o muro em silêncio. Nas mãos o balde de tinta, não branca desta vez, mas de todas as cores que sobraram do mundo. Ao lado dele, Rafa montava a câmera, pronto para registrar. E um pouco mais distante, quase hesitante, Beatriz. Ela usava roupa simples, sem maquiagem, sem um escudo da elegância habitual. O olhar carregava algo novo. Não culpa, mas humildade. Aproximou-se devagar. Precisa de ajuda? Perguntou. Mateus olhou para ela por um instante, depois estendeu um pincel. Toda arte precisa de mais de uma mão. Beatriz pegou o pincel e juntos começaram. Os traços iniciais eram incertos, tímidos, mas logo as cores começaram a conversar. O som das cerdas na parede misturou-se ao barulho distante dos bondes, das gaivotas e do rio batendo contra as pedras. Pessoas paravam para ver. Alguns tiravam fotos, outros apenas observavam em silêncio. Crianças sorriam, velhos balançavam a cabeça, como se reconhecessem algo familiar. O mural crescia menos rostos, mãos, corpos, olhares. Era o retrato de uma cidade inteira. Os trabalhadores anônimos, as mães, os músicos de rua, os estrangeiros, os que nunca tiveram voz. No centro da pintura, Mateus desenhou um grande coração. Não o coração anatômico, mas um feito de pequenas mãos entrelaçadas. Beatriz parou e observou. Emocionada, é lindo. Mateus sorriu, sem parar de pintar. Não é meu. É de quem senti. O sol subia e as cores ganhavam vida sob a luz. O mural parecia respirar. Horas depois, quando o trabalho terminou, os dois se afastaram para olhar o resultado. O muro já não era mais uma parede, era um espelho da alma coletiva. A multidão aplaudiu espontaneamente. Rafa filmava, lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Beatriz limpou as mãos sujas de tinta e olhou para Mateus. Eu levei anos tentando entender o que era arte. Ele a encarou, sereno, e encontrou. Ela sorriu, com os olhos marejados. Sim, nos olhos de quem eu não via. Mateus respirou fundo, olhando o mural iluminado. A arte não é do artista, é de quem precisa dela. O vento soprou do rio, fazendo as cores vibrarem sob o sol. Uma gaivota cruzou o céu, o som do seu voo se misturando às risadas das crianças. Beatriz deu um passo atrás, tirou uma foto e, desta vez, não para postar menos, mas para lembrar. Ao entardecer, o mural estava completo. As sombras do pôr do sol pintavam a cidade em tons de cobre. Mateus sentiu-se no chão, exausto, mas em paz. Beatriz deixou o pincel ao lado dele e disse, baixinho, obrigada por me ensinar a enxergar. Ele respondeu com um sorriso quase imperceptível. Obrigada por não apagar. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, as luzes
da cidade começaram a acender uma a uma, e o rio refletia o mural, menos como se Lisboa finalmente tivesse encontrado um novo rosto. Rafa desligou a câmera. Vai colocar um título? Perguntou. Mateus pensou um pouco, sim, pegou o pincel e, bem no canto inferior, escreveu em letras pequenas: O mural da alma menos por todos nós. Mais tarde, quando a noite caiu, o vento espalhou o cheiro de tinta fresca pela rua. Um grupo de jovens parou diante da parede. Um deles, negro, olhou para o mural com brilho nos olhos e sussurrou: Um dia eu também vou pintar o meu. E o mundo seguiu mais colorido, mais humano, um pouco menos invisível. A cor não é um tom da pele, mas a luz que cada um escolhe deixar ver. Antannt, NGC, QT, tar com C, IT, NG, Songni, piano Si, a Ludovico Einaudi, Nuvoli Bianchi H, AC, NG NGGO, Fade Out Siete, MKD, NG Siete, Raine, Treyman H, Nie, inspirado em pessoas que transformam dor em arte e silêncio em voz. B. Ncomu, NM, NT, NGH, Petoambe, 5PH, NC, ao pintor invisível Tani B, NK, Si, ETB, N YouTube, Roan Siete. Ni-Cofanse, Ni, L e VoiceOver Highwall, NG Rantan, GI, C, TH, II, Visual Cuse, Pacing, Han, NT, NG, UNB, NCOTH, D, NG Engeixo, D, NG Video Hong, BN Han, Noie, VTC, NG Trui, NM, Ichetipite Hanoi, Perfeito, DIA, AILA, C, NG True, NM e Juan-Siek, Ni-C, o Truquetel, Ungmo H, INI, MAB, N, ANSE, TTA, C, O, Hulk, Gás, C, B e C, D e C, IE, Caesh, NG, o NGTL, NGL C7, NGC Caltrahu, IULTK 7H, UCU, Chong, IP de NGK, EngoitiH, Batuantri, Fongcash e N-C, Mchuque-H, IHC, Shenl, Nmeut, Chit-TV, TCST, Vatan-L, Nhan-V, T, B, I, Tem-T, M, a secretária, que sabia demais COTHK, Bi, Tequanil, UN, Idan, uma jovem negra chamada Camila Nascimento, trabalha como secretária em um escritório de advocacia de elite em São Paulo. Ela é discreta, competente e fala vários idiomas menos, mas sofre com o racismo velado de seus colegas, que a tratam como se fosse sortuda por estar ali. Quando o renomado advogado Dr. Álvaro Menezes, sócio principal do escritório, a humilha publicamente após ela corrigir um erro jurídico em um documento, Camila decide ficar em silêncio por enquanto. Dias depois, durante uma reunião com clientes internacionais, um erro de tradução coloca o escritório em risco de perder milhões de reais e só Camila consegue salvar a situação. Mas o que ninguém sabia é que ela não apenas entendia o contrato, ela o havia redigido secretamente para o antigo chefe, um jurista premiado. A verdade vem à tona em uma explosão de choque, vergonha e redenção.